E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que vocês podem usar o GDBGui para dar debugando o programa de vocês. Então, primeiramente, porque essa aplicação é tão interessante? Porque existem muitos poucos debugadores para o C++ que têm uma interface de usuário. Então, pelo menos das que eu pude encontrar, só existe o GDBGui e uma que é de tipo 1990 e tantos. E o GDBGui é o mais moderno que tem e ele dá várias funcionalidades muito úteis para que você pode estar usando para encontrar bugs no seu programa e estar executando ele linha por linha, estar encontrando segmentation faults. Então, ele é muito interessante mesmo. Então, eu queria estar mostrando como ele funciona através de exemplos. Então, eu criei alguns exemplos daqui que vão crescendo um pouquinho. é, Na verdade, não vão crescendo em complexidade, mas se mostrando as funcionalidades do DBGui. Então, antes de tudo, eu queria mostrar qual é a essência de cada programa. Então, vamos abrir ele aqui no VS Code. Cada um deles aqui, né? Então, deixa aqui o VS Code carregar. Então, o primeiro programa é bastante simples. Ele é apenas uma aplicação de cadastro, tá? Então, aqui a gente vai estar inserindo o nosso nickname, o nosso e-mail e a nossa senha que a gente quer cadastrar. Aí, então, a grande sacada daqui, para a gente estar conseguindo mostrar as funcionalidades dele direitinho, é que a gente tem uma função que vai estar verificando se a senha é válida ou não. E essa função que verifica a senha é bastante simples mesmo. Tudo que a gente vai estar checando é que o tamanho mínimo da senha foi cumprido, se há pelo menos um caractere minúsculo e um maiúsculo, então a gente faz isso através desse trecho do código. E depois a gente vai estar verificando se há pelo menos um caractere especial, que no caso vai ser um mol e um i. Então, antes de eu estar mostrando o GDBG, eu queria estar explicando um pouquinho da lógica aqui, para vocês não se perderem. Então, essa daqui é bastante direta ao ponto. A gente só vai ter uma variável chamada does it has minimum length, que traduzindo para o português seria ele tem o tamanho mínimo, a senha tem o tamanho mínimo, e o tamanho mínimo é 12. Então, qualquer coisa que seja menor do que 12, a gente vai retornar falso. Então, essa variável booleana inicializa com falso e a gente vai estar retornando falso se o tamanho mínimo não for cumprido. Então, a partir disso, a nossa senha não foi válida. Então, a partir do momento que essa parte daqui é cumprida, a gente já seta essa variável booleana como verdadeira, porque afinal de contas ela é verdadeira, porque o tamanho mínimo foi cumprido. E essa parte daqui vai estar verificando se tem pelo menos um caractere minúsculo e um maiúsculo, e através da utilização dessas variáveis booleanas, is there upper e is there lower, traduzindo, há um caractere maiúsculo e há um caractere minúsculo. Então, é bastante simples, a gente só vai percorrer a senha, a string, né? E a gente vai estar verificando primeiramente o seguinte, olha, se eu já descobri que a senha tem pelo menos um caractere maiúsculo e um minúsculo, já pode acabar com o laço, não precisa mais analisar. Mas, se você estiver lendo a caractere por caractere da senha e verificar que ele é um caractere maiúsculo, então já pode setar essa variável daqui como sendo verdadeira. E se você verificar também o caso assim simétrico para os caracteres minúsculos, você também seta aqui como ela sendo como verdadeira. Então, quando essas duas condições forem verdadeiras, é, já na próxima iteração que ele for, ele já vai quebrar o laço. E essa aqui também é bastante simples mesmo. Ele só vai verificar se há caracteres especiais. Então aqui a gente tem um ou e um i. E para isso a gente vai estar usando essa variável booleana. Is there special, traduzindo. Há algum caractere especial. Claro que não tem caractere aqui, mas vocês conseguiram entender, né? Então a ideia também é relativamente simples. A gente só vai estar percorrendo cada caractere especial. E a gente vai estar também percorrendo cada caractere da nossa senha. E a gente vai estar se perguntando o seguinte, olha, o iésimo caractere especial, que pode ser qualquer um desses daqui, é igual ao jésimo caractere da senha? Se for, essa variável booleana daqui vai ser verdadeira e a partir disso a gente já pode quebrar o nosso laço, porque afinal de contas a gente já conseguiu verificar que existe pelo menos um caractere especial. Aí então essa parte daqui justamente faz isso. Olha, se is there special, ou seja, se existe um caractere especial for verdadeiro, então você já pode quebrar. Isso daqui é o equivalente a fazer o seguinte, ó.
quando a gente não põe nada, a gente já está querendo dizer que o valor é verdadeiro. A gente pode deixar assim com simplificação. E a gente vai retornar justamente o i de todas essas coisas. Então, se ele tiver o mínimo de caracteres, se ele tiver pelo menos um caractere maiúsculo, se ele tiver pelo menos um caractere minúsculo, e se ele tiver pelo menos um caractere especial, então está tudo certo. Então, isso daqui a gente precisa que tudo seja certo para que a nossa senha seja correta, ou seja, a gente, na verdade nem é correta, a gente teve os requisitos mínimos. Então, eu queria mostrar aqui, na verdade já vamos executar o GDB Então, para você estar executando ele, só basta que você primeiro compile o arquivo com a flag "-g", tudo bem? E o que é que essa flag aqui "-g" faz? Ela simplesmente vai colocar todas as informações dentro do arquivo executável que vão ser necessárias para que o GDB consiga estar percorrendo seu arquivo, o seu executável, por assim dizer. Então aqui a gente vai compilar com essa flag especial, e aqui a gente vai estar digitando gdbgui, que é o nome da aplicação, seguida pelo executável, que no caso, se você não coloca nome no executável, ele vai gerar um ponto a.out. Então aqui a gente vai estar colocando gdbgui a.out. E ele vai abrir esse site aqui, nessa porta daqui 5000. Então, tudo que você vai querer fazer é estar copiando esse endereço daqui, que no caso está no localhost, e você vai estar colocando no seu browser. Aí então você vai estar vendo que essa linda imagem aqui apareceu no seu navegador. E o que é muito legal desse debugador é que ele coloca direto no browser. Ou seja, se você estiver usando o WSL que nem eu, você não precisa se preocupar assim, como que eu vou ser capaz de rodar uma aplicação gráfica no terminal? Não. Gerou aqui o link, só copia no Firefox ou em qualquer outro navegador que você vai ter. Eu só testei ele no Firefox, então no Firefox funciona bem, não sei quanto aos outros browsers. É, mas tudo que você vai precisar fazer é simplesmente copiar esse endereço no seu browser e você vai estar conseguindo executar ele no Linux, no Windows, em qualquer sistema operacional que você tiver. E é interessante destacar que como eu estou usando WSL, é como se o meu Ubuntu do WSL estivesse executando o código em si e ele estivesse transmitindo para o browser do Windows, tá? Então isso até que tudo é muito interessante. Então, primeiro eu quero apresentar a vocês essas três coisinhas daqui. Então, esse cara daqui vai ser responsável por a gente estar inserindo os comandos do GDBGui. A gente não precisa inserir nenhum comando, só que se você quiser estar inserindo algum comando, você pode usar isso daqui. No caso, a gente vai estar usando essas funcionalidades daqui de você estar indo avançando no código e esses campos daqui de visualização. Esse cara daqui é simplesmente onde vai aparecer erros. Por exemplo, se você tiver um erro de segmentação, vai estar aparecendo aqui a linha em que houve o erro de segmentação. Então isso daqui é muito interessante porque quando a gente está executando o código direto assim no terminal, por exemplo, na verdade quando a gente está executando o código, segmentation fall não acusa a linha. Então, se você estiver executando aqui, vamos executar aqui no GDBGui. Executou no GDBGui, ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada nessa linha, porque nessa linha deu segmentation fall. Então, esse processo todo facilita bastante. Então, essa parte daqui vai estar aparecendo os erros, e aqui a gente vai estar podendo inserir input. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente já inicializa alguma coisa no GDBGui é você sempre você quer executar um programa, coloca o comando run. Depois disso, meu amigo, você não precisa mais colocar nada nessa caixinha se você não quiser. Aí então, agora a gente vai ter os conceitos de breakpoints. O que são os breakpoints? Simplesmente são as linhas que a gente vai querer executar. Então, a gente vai estar clicando aqui nas linhas que a gente quer executar. Então, eu quero que ele execute todas essas linhas daqui. E a gente vai estar executando. E antes de tudo, eu não posso esquecer de apresentar para vocês esse painel, que é muito útil. Na verdade, os mais úteis daqui, pelo menos até que eu pude testar até o momento,
são essas três opções, essas duas telinhas daqui. A variáveis locais, que no caso a gente só tem o nickname, a password, que é a senha em inglês, e o e-mail, não é? Então a gente tem essas três variáveis locais daqui. E a gente também tem esse campo daqui que, se você for um pouco assim, nossa, eu gosto muito de arquitetura de computadores, eu quero olhar a memória de uma célula específica, você consegue fazer isso. É só você colocar aqui o endereço base e o endereço final que você vai estar conseguindo enxergar a sua memória bem direitinho. No caso, a gente não vai querer se preocupar muito com isso agora, mas se você for aventureiro, pode explorar esse campo daqui à vontade. E vamos nessa, né? Então, para você executar linha por linha, basta você estar clicando aqui, ó, Continue. Então, você vai. Então, a gente vai estar declarando essas variáveis daqui. E aí, assim que a gente clicar, a gente vai aparecer aqui, ó. Qual é o seu nickname? Então, eu só vou colocar que eu sou um aluno, né? Então, no instante que a gente coloca daqui, então, o nickname, né? Então, se a gente clicar aqui no nickname, que coisa mais interessante. Vamos continuar executando aqui. Então, pronto, a gente seria o aluno. No instante que a gente clicou em executar, ele já aparece o valor do nickname. Então, o nickname tem o valor aluno, tudo bem? Aí, então, qual é o seu e-mail? Então, vamos executar aqui qual é o seu e-mail. Meu e-mail vamos supor, example, arroba... Eita, uma coisa interessante que eu não posso clicar em excluir. Ele não... Errou aqui, meu amigo. Tá errado, tem que começar tudo de novo. Mas ele também é muito útil. E, na minha experiência, pelo menos, são raras as vezes que a gente vai estar querendo colocar input, assim, porque eu já vou, daqui a pouco já vou mostrar por quê, mas vamos ignorar esse pequeno detalhe por enquanto para que o vídeo não fique muito confuso. Mas fique com isso em mente, esse campo daqui vai ser bastante raro mesmo, que a gente use. Então, eita, esqueci aqui. Interessante, Tá, isso daqui é um pequeno bug, eu não sei exatamente por que isso daqui aconteceu, mas imagino porque eu dei o step antes, esse daqui se chama step, depois eu dei o enter, era para eu ter dado o enter primeiro, depois ter dado o step. Então, qual a senha que você deseja cadastrar? Então, a senha que eu desejo cadastrar é uma senha bastante longa, que vai ser que no caso, eu até já salvei aqui. Na verdade, vamos tentar salvar uma senha. Tá, vamos tentar salvar logo essa daqui, porque o vídeo vai ficar muito longo se eu tentar com todas as senhas possíveis. Então, paste. Então, essa daqui é uma senha que é válida. E, antes de tudo, a gente vai também estar querendo executar essas linhas daqui, tá? Porque se a gente não colocasse com breakpoints, a gente não iria sequer ver a execução da chamada da função, né? Então, aqui a gente vai clicar em Enter e clicar aqui no avançar. Então aqui a gente já sabe que o valor da nossa variável password é justamente essa senha grandona daqui. E uma coisa muito interessante também é que se você ficar um tempinho aqui com o seu cursor parado no nome da variável, ela consegue estar mostrando o valor dela. Tá? Então você se pergunta assim, tá, isso daí é muito interessante, mas tem um problema. Que problema é esse? Eu lhe pergunto. O problema é o seguinte: a gente está executando o código na main e a gente quer executar essa funçãozinha daqui. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Como a gente já está executando a linha que vai ser responsável por chamar a função, a gente vai estar querendo executar, clicar nesse botãozinho daqui, que é o step int, ou traduzindo para o português, é um passo dentro. Então a gente vai estar querendo dar um passo dentro da função. Então aqui a gente vai estar clicando aqui e tadã, a gente está dentro da função. Agora tudo que a gente tem que fazer é colocar mais os breakpoints daqui. E eu já lhe adianto que é extremamente útil que você tenha um mouse, porque fazer isso aqui com o mousepad na verdade não é o mousepad, né? O touchpad, eu acho que esse daí é o nome do seu notebook é bastante demorado, então tem um mouse. É, se eu vou estar executando. Tá, eu acho que daqui já tá bom, já é o suficiente pra gente. Na verdade, vamos estar executando tudo.
Vamos só dar clicando aqui nos breakpoints. E beleza. Tá bom, me arrependi, só um instante. Vou pausar aqui o vídeo. Na verdade, vamos continuar, né? Então, vamos dar um passo aqui. E aqui a gente declarou mais umas variáveis. Então, aqui a gente tem does it has minimum length? Então, começa aqui como falso. Engraçado que ele já deu uns spoilers, não foi? Tá bom. Então, vamos estar continuando executando aqui. Então, a primeira condição, vamos. É, selected tree is running. Só um instante. Tudo bem, eu acho que deu um erro porque o atalho do OBS deve ter dado algum conflito com algum atalho do GDB e foi ruim, foi ruim. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a execução. Então, aqui inicializa como falso, né? Aqui ele vai verificar, olha, a senha tem menos de 12, então ela não tem menos de 12. Então você nota que a gente nem sequer executou essa linha. Então foi direto para a vez que a gente vai setar essa variável booleana como sendo true. Então a gente pode observar aqui que primeiro ela está como false, e assim que a gente clicar nesse botãozinho daqui, true. Interessante. Então aqui a gente já vai estar fazendo a segunda verificação, que vai estar sendo responsável por estar percorrendo cada elemento da nossa array e vai estar verificando se tem ou não caracteres minúsculo e maiúsculo. Então, esse primeiro daqui não vai entrar, porque ambas são falsas. E aí vai já executar esse cara daqui. Então, não. Eita, perdão. Era para eu ter colocado aqui no 20. Mas ele iria para essa parte daqui. Iria constatar que se trata de ser falso, porque o caractere A não é um caractere maiúsculo, é um minúsculo. E ela já vai estar aqui colocando, executar esse carinha daqui. Então, ele entrou aqui e vai ficar fazendo isso daqui um tempão até chegar aqui. Eu devia ter pensado nisso antes. Por isso, vou fazer uma pausa bastante conveniente até chegar nesse caso. Pronto, já chegamos aqui na parte mais emocionante. Então, aqui a gente está no U, tá? Agora a gente está no U. A gente vai executar aqui. Não entrou aqui porque o U não é minúsculo. Aí agora a gente está agora no A. Então a gente vai executar aqui. Vai entrar nessa condição aqui, né? Is that upper? Vai colocar como true. Aí já parou a execução, porque essa daqui é a última execução nesse caso. Aí vai checar se is that upper e is that lower são true. Então aqui é interessante porque a gente já pode ver aqui se deixar meio o mouse parado. True e lower. Então ambas são true. E aqui está tudo bem. Então aqui a gente já parou a execução. Uma dica que é muito interessante é você estar declarando uma variável daqui, por exemplo, uma variável chamada caractere. Então, caractere seria colocar char, caractere atual, e iria deixar o caractere atual como sendo password e, porque aí você está conseguindo observar o valor dessa variável caractere aqui no painel de variáveis locais. Eu não me toquei de fazer isso, teria ficado mais fácil. Aqui eu tive que estar contando para ver quando é que o A ia aparecer, mas você fazer isso vai deixar as coisas bem mais fáceis. Hum, eu acho que vocês já conseguiram entender. Eu não vou estar mais executando essa parte daqui, porque é um laço ninhado e vai demorar muito. Então, já fica o conselho. Quando vocês já ficarem assim cansados, já saber qual é a execução, só clica aqui em Step Out, que você vai estar saindo do fluxo de execução da função. Então, a partir do momento que você saiu do fluxo de execução da sua função, e a gente já sabe que a senha, ele retornou uma senha válida, até acho que a gente consegue ver. A gente não consegue ver. Peraí. A gente, se eu tivesse guardado o valor verdade dentro de uma variável, eu conseguiria ver. Mas não tem problema.
porque ele já executou a, a instrução que estava dentro daquele if, e aqui a gente tem cadastro realizado com sucesso. Então, é muito interessante mesmo, muito interessante mesmo, porque a gente consegue executar linha por linha, tudo bem? Mas tem uma coisa aqui que me incomodou um pouco, que eu apresentei o conceito de memória, mas eu não falei tanto, e o conceito de memória lembra muito ponteiro, não é? E isso daqui é muito útil mesmo, porque a gente vai estar conseguindo observar os endereços da memória também com o GDBGui. E, a, e isso daqui fica bem mais óbvio quando a gente tem ponteiros, de fato, no nosso código. Então aqui eu fiz um exemplozinho daqui, bastante simples. Então, GDB acabou a conexão, que se trata justamente de ponteiros. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai estar compilando esse exemplo daqui de ponteiros, mas antes eu vou, na verdade, vamos compilar logo, ponteiros. Então, compilado, a gente vai executar aqui o gdb out. Então só vai ser a questão de atualizar esse cara daqui. Onde está? E esse daqui é o nosso exemplo com ponteiros. Então, aqui eu separei, é bastante simples mesmo. Aqui a gente só tem uma variável inteira chamada a, que guarda 2. E aqui a gente tem um ponteiro que guarda o endereço dessa variável a. Muito interessante. E aqui a gente vai ter um ponteiro para ponteiro, ou seja, a gente vai ter uma variável que vai guardar o endereço de uma variável que serve como ponteiro. Então, no caso, essa variável que a gente vai estar guardando vai ser o endereço de ptr2a. Uma breve explicação sobre o nome. Ptr2a do inglês parece muito com o to, que é o para. Então, ptr é ponteiro, pointer, to a, pointer to a, ou seja, ponteiro para a. Então aqui a gente tem o A, o ponteiro para A e o ponteiro para o ponteiro de A, beleza? Então, parece meio complicado, mas não é tão. Quando você se acostuma, não é uma coisa extraordinária. Então, só quero explicar um pouquinho mais essa parte daqui. Então, aqui a gente vai ter. Então, o endereço de A está sendo guardado dentro de uma sala de memória. E essa sala de memória tem um endereço associado a ela. E o que a gente está fazendo aqui é guardar esse endereço de memória dentro de uma outra sala de memória, que por sua vez também tem um endereço, mas aí já seria um ponteiro para ponteiro para ponteiro e eu não quero também estar fazendo toda essa confusão. Então, se a gente der o run aqui e executar tudo de uma vez, a gente consegue ver que deu tudo 2, porque o A é 2. E aqui a gente só, aqueles coutts só estavam se tratando todos aqueles coutts só estavam tratando justamente da impressão do valor de A. Então, se a gente der um run aqui e ignorar tudo isso daqui que está logo abaixo, a gente vai ter um comportamento interessante. Eita, foi mal. Eu esqueci de colocar os breakpoints. Vou voltar aqui. Vou dar um run. Vamos deixar esse painel de variáveis locais mais visível para a gente. E vamos selecionar aqui os breakpoints. No caso, vou querer que eles executem tudo. Então vamos lá. Então vou clicar aqui em Run. Aí então a gente já pode ver que o A é um inteiro que tem um valor de 2. E vamos ver qual é o valor de ptr to A. Então, antes de tudo, ele começa com no PTR, tá? Então, no PTR, de fato, é uma região na memória, só que a gente nunca vai estar usando ela, que é, no caso, o endereço 0. Então, o endereço 0 é interpretado pelo C++ como sendo um endereço inválido. Então, o segmentation fault vem daí. Eles tentam acessar esse endereço daqui, um endereço inválido e tudo mais. Então, vamos rodar esse cara daqui. Então, vocês vejam só que interessante. Agora, a gente é capaz de ver qual é o valor de ptr to A, ou seja, a gente é capaz de observar qual é o endereço de A. Então, o A tem o valor 2,
e ptr to A está guardando esse endereço do A. Então, se a gente clicar aqui nesse mais, a gente não somente vai ver qual é o endereço de A, mas também qual é o valor que essa sala de memória daqui do A está guardando. Ou seja, a gente tem essa sala de memória. Então, o GDBGui já faz o favor de, quando a gente clica no A, a gente está conseguindo observar qual é o valor que essa sala de memória daqui está guardando. Ou seja, ptr2a é uma sala de memória que está guardando o endereço de outra sala de memória, e essa sala de memória aqui, que está em azul, está guardando o valor 2. Tudo bem? Então vamos executar aqui essa linha daqui, a 8. Agora isso daqui também é muito interessante, ou seja, esse cara daqui está guardando agora o endereço de ptr2a, ou seja, ele está guardando o endereço de memória de um ponteiro. Ou seja, esse cara daqui, ptr2a, está sendo salvo nessa sala de memória daqui. Então, se a gente clicar em a gente vai estar observando qual é o valor que ptr2a está guardando. Ou seja, como ptr2a é um ponteiro, então está guardando o endereço na sala de memória. Então, qual é o valor que ptr2a está guardando? É esse valor aqui, que se a gente observar, é justamente de fato o valor que de ptr2a está guardando. E se a gente clicar aqui no mais, a gente vai estar conseguindo observar qual é o valor que a sala de memória cujo endereço está sendo guardado por ptr2 ptr of a, ptr2 ptr of a, exato, está guardando. Então, ou seja, esse cara daqui está guardando 2. Então, isso daqui é muito interessante porque quando a gente vai fazendo aplicações mais complexas, principalmente estrutura de dados, a gente vai ser, a gente vai precisar de vez em quando estar mexendo com ponteiros para ponteiros, até em alguns trabalhos de estrutura de dados um pouco mais interessantes. A gente vai estar usando ponteiros para ponteiros, por exemplo, se a gente estiver criando uma estrutura de dados de matriz, a gente vai estar usando ponteiros para ponteiros. Então, a gente vai ter uma lista para as linhas e vai ter uma lista para as colunas. Então, para você estar conseguindo acessar o elemento de index, o elemento de linha da iésima linha com a jésima coluna, você vai estar usando ponteiros para ponteiros. Então, essa ferramenta daqui já ajuda muito, porque a gente vai estar conseguindo observar qual é o valor desse elemento, é, desse exemplo daqui que eu dei. Mas então você pode me dizer, mas isso daí tudo é inútil, você me disse. Tudo isso daí é inútil. Eu lhe pergunto, por que você acha que isso daí é inútil? Porque é muito simples. Mesmo que eu seja capaz de observar todas as instruções passo a passo e observar todos os valores de todas as variáveis, quando eu estiver fazendo um projeto complexo, isso daí tudo vai ser inútil, porque eu vou ter vários arquivos. E todos os exemplos que você me mostrou só tem apenas um arquivo. Eu lhe digo, não se preocupe, porque eu tenho a solução para os seus problemas. Ou melhor dizendo, o desenvolvedor do GDBGui pensou nisso. Por quê? Porque nós somos capazes de executar um programa que tem vários arquivos. Então, para demonstrar isso daqui, eu adaptei aquele exemplo lá do cadastro e eu quero estar mostrando para vocês o que eu fiz. Então, eu quebrei aquela função que verifica se a senha é válida em vários arquivozinhos e vou estar mostrando aqui como é que eu fiz. Então, aqui a gente tem a nossa main, que é justamente a mesma coisa, só que agora eu defini a função que vai checar se o formato da senha é válido e tal, em dois arquivos, que é justamente o arquivo .cpp e o arquivo .hpp. Então aqui eu só declarei a assinatura da função, e aqui eu declarei a implementação da função. E a partir do momento que eu incluo na main o header, então eu consigo executar ela normalmente, como se nada tivesse acontecido. E para você estar compilando esse arquivo daqui, o que você precisa fazer fazer g++ main isValids.cpp, que é justamente a implementação aqui da função isValid, tudo com a flag -g, e é justamente só isso.
Então aqui a gente vai estar executando o gdbgui. Então gdbgui a.out. E vamos estar copiando o endereço aqui. E vamos ser capazes de executar linha por linha. Exatamente como se nada tivesse acontecido. Então, só vou executar essa parte linha daqui. Tá dando o run. E vamos executar linha por linha. Qual é o seu nickname? Ah, é, qual é o seu e-mail? É, a época não deu enter, né? Não, deu enter. Nickname. Ah, o nickname já está salvo aqui. Beleza, qual é o seu e-mail? Vamos executar aqui. Qual é o seu e-mail? Meu e-mail é. Vamos executar aqui. Qual a senha? A senha. Essa daqui mesmo. Eita, rapaz, eu coloquei o barra barra, não tem problema não. E aqui, se a gente for olhar aqui, já está salvo. E aqui é a mesma lógica. A gente vai dar o step int e a gente vai ser redirecionado para o arquivo o arquivo .cpp, que implementa essa função. É exatamente a mesma coisa, tá? Eu só quis mostrar com isso daqui que a gente sim é capaz de executar programas grandes com múltiplos arquivos usando GDBGui. E no próximo vídeo eu vou estar ensinando como se instala. É bastante curioso essa ordem, né? Talvez tivesse sido melhor primeiro ensina como se instala, depois ensina como usa, mas seria meio extremo, né? Porque ninguém se casa com uma mulher sem antes conhecer ela. Então, isso daqui foi a primeira apresentação. Aí vocês decidem ou não se casam com a mulher no vídeo de instalação de VDBG, não é? Então, até mais, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês nessa noite e até mais.